Uma das coisas que eu mais gostei de ter oportunidade durante o mestrado e agora também durante o doutorado é desenvolver o meu inglês. Confesso que eu sempre tive pavor de aprender inglês. Eu me considerava a última pessoa do mundo a aprender inglês, mas durante o mestrado eu tive a oportunidade de começar a me desenvolver na leitura do inglês e agora no doutorado, então me aventurei tentando escrever em inglês. Então, nesse vídeo eu vou falar como é que tá indo esse meu aprendizado em inglês e eu também vou mostrar alguns truquezinhos que eu fazia na época que eu estava me desenvolvendo na leitura de inglês. De repente, essas dicas podem te ajudar a ler em inglês se você está tentando se desenvolver nessa habilidade. Olá, acadêmico! Olá, acadêmica! No mestrado foi uma grande oportunidade de eu me desenvolver no idioma inglês. Eu sempre tive um trauma muito grande de aprender inglês durante a minha infância. Uma das disciplinas mais difíceis para mim era o inglês na escola. Depois, no ensino médio também não foi diferente, né? Tive vários problemas durante as aulas de inglês porque eu realmente tinha muita dificuldade. Mas durante o mestrado, no primeiro semestre, eu tive a oportunidade então de baixar a cabeça e, bom, vamos aprender a ler em inglês mesmo, sem colocar no tradutor. Eu até já contei isso aqui no canal, como é que foi essa situação lá nos primeiros vídeos de Diário de uma Doutoranda. Eu vou deixar o cardzinho aqui em cima se você ainda não viu esse vídeo. E aí, por isso que hoje, nesse vídeo, eu vou falar um pouquinho como é que tá indo agora essa fase em que eu tô na escrita do inglês, algumas descobertas que eu tive a partir do momento em que eu comecei uma aula de inglês com uma professora particular para me ajudar a fluir um pouco mais na escrita. Mas se você é novo aqui no canal, aproveita, já clica aqui embaixo, já se inscreve e já marca a sinetinha para receber notificações de quando tem vídeo novo por aqui ou de quando a gente está ao vivo. E aproveita e dá uma olhadinha na descrição do vídeo. A gente sempre deixa alguns links de materiais que podem te ajudar na tua pesquisa. Agora que eu estou escrevendo os artigos da minha tese, eu ando um pouco travada na escrita do inglês. E aí eu senti necessidade de buscar uma ajuda profissional, então eu chamei uma professora, uma pessoa que eu conheço, uma professora particular para me acompanhar. E por que particular? Porque a gente pega o texto que eu estou escrevendo e começa a discutir, não podia ter escrito assim, podia ter escrito assado, quem sabe tu escreve dessa forma, enfim. E uma das coisas que ela me deu uma dica e eu achei bem interessante, porque era um conceito que eu tinha errado de certa forma e que estava me limitando. Eu tinha a ideia, ou enfim, ao longo desses meus vários anos de traumas em inglês, me falaram que tu tem que pensar em inglês, tem que pensar em inglês direto, já pensar em inglês. Então, com esse conceito na cabeça, eu pensei assim, bom, eu não posso, então, escrever em português e tentar traduzir, porque a lógica por trás é diferente, né? A lógica do inglês, da língua inglesa, é diferente da língua portuguesa. A gente tende a ser mais prolixo na língua portuguesa do que na língua inglesa. A língua inglesa é super direta. Então, eu tentava escrever direto em inglês. Mas essa professora me chamou a atenção para um ponto que eu nunca tinha parado para pensar. Eu quis compartilhar com vocês aqui, que ela falou o seguinte, Amália, ok, você quer escrever em inglês direto, e é legal que você faça isso, mas, de certa forma, o teu vocabulário, a tua estrutura gramatical na cabeça, no teu pensamento em inglês, ainda é muito limitado, porque você não tem contato o tempo inteiro com esse idioma. Logo, o que acontecia? As minhas discussões no texto ficavam muito superficiais, e até lendo com ela em voz alta, eu ficava assim, cara, isso aqui é óbvio, é óbvio que eu tô falando aqui. Mas é porque se eu fosse escrever em português, é óbvio, eu tenho mais facilidade, eu iria aprofundar um pouco mais a discussão. Enquanto quando eu escrevo em inglês, eu tenho um vocabulário ainda muito limitado, uma estrutura, né, gramatical, recursos do idioma ainda muito limitados, o que não possibilita que eu aprofunde aquela discussão. E aí o que ela me falou? Amália, nesses pontos específicos que você quer aprofundar a discussão, não tem problema nenhum você escrever aquele trecho em português, depois você volta e traduz para o inglês, né? O que você está tentando dizer naquele trecho. Claro, nunca vai ser uma tradução literal, mas fazer esse esforço, esse exercício, né, de pegar aquele trecho com a discussão mais aprofundada que eu escrevi em português e depois, então, eu mesma traduzir para o inglês para tentar, então, aprofundar essa discussão. E aí é quase um exercício para eu aprender
mais estruturas gramaticais, para eu aumentar e ampliar o meu vocabulário, para eu me desenvolver na escrita em inglês. Então eu tô nessa fase do aprendizado da escrita em inglês. Eu confesso que isso me deu um pouquinho mais de liberdade, porque eu estava um pouco travada realmente na hora de escrever em inglês, porque, claro, me exigia muito mais do que eu sentar e escrever um artigo em português, que eu tenho muito mais facilidade. Então, estou nessa fase de escrita e essa dica da professora me deu uma tranquilidade. Mas eu vou dar algumas dicas, então, de como é que eu fazia quando eu comecei a ler em inglês, e eu estou usando essas dicas ainda agora para escrever em inglês também. O que eu fazia lá no início do mestrado, quando eu estava começando a ler em inglês, que eu tinha dificuldade, né, de conhecer as palavras em inglês? Eu fazia algumas fichinhas com palavras que eu tinha mais dificuldade. E aí eu deixava do meu lado, toda vez que eu ia ler um artigo, eu deixava essas fichinhas com essas palavras. Inclusive, essa ficha aqui é uma original que eu fiz lá no meu mestrado. De um lado tem algumas palavras que eu sempre confundia, porque elas são muito parecidas entre elas. E do outro lado tem algumas conjunções, para saber se é uma conjunção que está contradizendo, né? Tal coisa, contudo, tal coisa, quer dizer, está contradizendo a ideia, ou está afirmando, além disso, tal coisa, né? Está continuando o raciocínio. Isso é importante a gente ter em mente na hora de ler um artigo, porque aí a gente vai entender o argumento do autor. Então eu deixava essas fichinhas aqui do meu lado enquanto eu estava fazendo as minhas leituras, e essas minhas fichinhas me ajudavam a fixar melhor essas palavras. Hoje eu não preciso mais dessas fichinhas para fazer uma leitura, porque eu já decorei, vamos dizer assim, né? Eu já estou familiarizada com essas palavras, mas na época me ajudou muito. Mas eu retomei essas fichinhas para deixar aqui do meu lado agora na escrita, porque aí agora eu quero entender tal coisa, eu quero usar uma conjunção que contradiga essa ideia, então eu vou lá e consulto a minha fichinha para trazer outras palavras que geralmente eu não usaria, né, para eu lembrar que existem essas palavras. Uma outra coisa legal também, muita gente me diz, mas eu leio o artigo e não faço ideia do que o autor está falando e tal. E realmente é um exercício. Na primeira vez que você for ler o artigo, você realmente não vai entender muita coisa, assim, ou vai querer colocar tudo no Google Tradutor. Eu digo assim, não faça isso, porque você está perdendo uma oportunidade muito grande de aprender a ler diretamente em inglês. E aprendendo a ler, a gente só vai aprender a ler lendo, né? E como que a gente faz isso? Realmente, a primeira vez que você for ler, você vai entender muito pouco, ou quase nada, ou até vai se surpreender que você vai entender mais do que você achava que ia entender. Então, a minha sugestão é leia sem parar. Não entendeu aquele parágrafo? Anota do lado, não entendi o que a pessoa quis dizer aqui. E pula e vai até o final. Porque às vezes quando a gente lê o todo do artigo, a gente consegue voltar para aqueles parágrafos que a gente não entendeu e entender a ideia, porque agora eu entendi o todo do que aquele artigo tá falando, né? E você vai ver que aos poucos, quando você vai repetindo esse exercício de sempre ler os artigos, você vai começar a ver que os conceitos se repetem, as palavras se repetem, porque os conceitos são sempre usados da mesma forma, é a escrita científica, é assim mesmo. E você começa então a se familiarizar com algumas palavras. É legal você já ter em mente até fazer a sua fichinha, porque são palavras-chave que vão te ajudar a entender o básico do artigo. Por exemplo, em AIM, ele quer dizer objetivo. Qual é o objetivo do artigo? Então, se você achar essa palavra no artigo, quer dizer que ali o autor está dizendo qual é o objetivo do artigo, qual é a proposta daquele artigo. O propose é uma outra palavra utilizada que quer dizer o objetivo do artigo. Então, esse artigo propose, né, propõe, o objetivo desse artigo é. Então, se você pegar essas duas palavras, né, aim, ou propose, ou go é o objetivo em inglês, se você pegar essas três palavras, pegar qualquer artigo em inglês ali e tentar achar essas três palavras, você vai começar a ver que ali naquela frase os autores estão apresentando o objetivo do artigo. Isso é só um exemplo de algumas palavras que você vai começar a se familiarizar. E aí isso vai te ajudar a achar informações relevantes dentro daquele artigo que você vai ler. Então, assim, vai sem muitas expectativas, né? Eu brinco com o pessoal assim, abaixa a guarda, porque eu tinha muito isso no início, assim, né? Eu não vou aprender, nem vou olhar porque eu não vou aprender. Calma. Assim, baixa, eu sei que é um exercício difícil, mas baixa a guarda, vai assim do tipo, deixa eu ver o que acontece, né? Se até a Malha conseguiu aprender inglês, eu vou conseguir. E eu
Tenho certeza disso, pessoal, porque realmente, assim, ó, eu era a última pessoa do mundo a aprender inglês. Eu saía chorando das aulas de inglês no ensino fundamental e no ensino médio. Então, assim, baixa a guarda e lê sem expectativa, né? Sem esperar muito. E lê, vê o que vai acontecendo, vai anotando, imprime, anota, escreve e vai fazendo esse exercício. Você vai ver que no primeiro vai ser um pouco difícil, no segundo já não vai ser mais tanto, no terceiro, no quarto, no quinto, e aí vai. Quando você vai ver, você faz um clique na cabeça e a gente tá lendo tranquilamente em inglês. Uma outra coisa que eu percebi é que o vocabulário varia muito de uma área para outra área, ou até mesmo de que tipo de documento você tá lendo. Pesquisa científica, ela tende a ser uma escrita muito clara, muito objetiva, sem muita enrolação e que as palavras quase se repetem, porque usam conceitos muito específicos. Então, eu achei muito mais fácil aprender a ler inglês lendo os artigos científicos da minha área do que lendo livros de romance, por exemplo, né? Porque os artigos da minha área vão repetindo as palavras. O que eu quero dizer com isso? Se você tem a habilidade de ler romances em inglês, por exemplo, eu não estou dizendo para não fazer isso, mas provavelmente você vai sentir um pouquinho de dificuldade quando for ler artigos em inglês da sua área, porque muda o vocabulário. Eu mesma, meu vocabulário é da área do marketing, um pouco do método. Se eu for ler um artigo da área da saúde, provavelmente vão ter muitas palavras e muitos conceitos que eu não conheço, porque não fazem parte do meu vocabulário, porque não é a área que eu estudo. Para mim, foi um pouco mais fácil, pelo menos nesse início, focar numa área específica, que era a minha área, porque os artigos vão repetindo as palavras e aí eu desenvolvi o meu vocabulário com mais rapidez. Então, se você tá aí sozinho, sozinha, acha que não vai conseguir diretamente ler inglês e ninguém tá te ajudando, eu vou dizer para você, você é capaz sim, e eu digo isso com a maior tranquilidade porque eu achava que eu ia ser a última pessoa do mundo a aprender o idioma inglês e agora já tô me desenvolvendo na escrita, já tô me desenvolvendo na fala, inclusive, e é muito tranquilo, assim, mas eu precisava de alguém naquela época para me dizer assim, Amália, confie em ti mesma, você vai conseguir. Baixa a guarda, um pouquinho de cada vez, um pouquinho por dia, você vai chegar lá. Hoje, alguns anos depois, 5 anos depois, eu gostaria de dizer para mim, há 5 anos atrás, você vai conseguir. Então eu tô dizendo para você agora, se você acha que não vai conseguir, você vai conseguir sim. Confie em mim. É um dia de cada vez, lê um pouquinho por dia, que eu tenho certeza que logo, logo você vai estar lendo em inglês tranquilamente e isso vai ser um problema do passado. Eu espero que vocês tenham gostado, então, dessas dicas e que isso realmente motive vocês a utilizar essa oportunidade do mestrado e doutorado para se desenvolver no idioma em inglês. Aproveita e deixa aqui nos comentários como é que tá indo o teu inglês no mestrado e doutorado, né? Se você tentou uma dessas táticas que eu sugeri aqui nesse vídeo ou se tem alguma outra sugestão, você sabe que eu adoro saber. E a gente se encontra então no próximo vídeo. Até!